Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã e o PT decide buscar devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma. O Congresso estuda repetir a medida que contemplou o ex-presidente da República, João Goulart, que foi derrubado para a implantação da ditadura militar em 1964. Isso ocorreu lá em 2013. O TRF1 manteve arquivamento do caso das pedaladas fiscais, no dizer desse jornal, a Folha de São Paulo, mas o fato é que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região absolveu Dilma Rousseff das pedaladas fiscais. Ficou comprovado de que ela não determinou essa medida. A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que o partido vai articular no Congresso um projeto de resolução para a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma Rousseff, alvo de impeachment em 2016. Na terça-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve por 3-0, por unanimidade, a decisão de primeira instância que arquivou a ação de improbidade contra Dilma no caso das pedaladas fiscais, uma ação que embasou o processo de impeachment. Entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido, com base na decisão do TRF1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. A Dilma e a história do Brasil merecem isso, afirma Gleisi. A presidente do PT tem como referência a devolução simbólica do mandato de Goulart. Em 2013, a partir do projeto de Pedro Simon e Randolph Rodrigues, o Congresso anulou a sessão de 2 de abril de 64, na qual o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Na ocasião, o então presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, fez um pedido de desculpas pelas inverdades patrocinadas pelo Estado brasileiro contra um patriota. Neste sábado, durante a entrevista em Luanda, capital de Angola, Lula disse que é necessária uma discussão sobre como reparar Dilma, que atualmente é presidente do Banco dos BRICS. Agora vou discutir como que a gente vai fazer. Não dá para reparar os direitos políticos se ela quiser voltar a ser presidente, porque eu quero terminar o meu mandato. Mas é preciso saber como reparar uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu, disse Lula. E o Brasil não produziu dados oficiais sobre violências contra a mulher nos últimos 5 anos, logo após, coincidentemente, derrubarem uma mulher da presidência da República sob acusações falsas. O Ministério das Mulheres informou a deputado que informações que sustentam políticas públicas no país são produzidas por organizações civis. Esta semana, o Ministério das Mulheres do governo Lula respondeu à deputada Rogéria Santos a respeito dos números oficiais sobre todos os tipos de violências contra mulheres no Brasil. Pois, segundo a pasta, nos últimos 5 anos, o país não produziu nenhum dado ou financiou qualquer pesquisa desse tipo. Isso se entende muito bem. Dilma sofreu um golpe. Como é que um governo como o de Temer, que deu um golpe numa mulher, vai proteger as mulheres e produzir dados que embasem violências contra a mulher, se esse governo começou a partir de um golpe contra uma mulher? E a PGR quer abolir a lei do Dia do Patriota em Porto Alegre. Procuradoria, inclusive, acionou o Supremo Tribunal Federal por considerar inconstitucional a lei municipal. A data seria celebrada em 8 de janeiro, a mesma dos ataques dos golpistas bolsonaristas aos 3 poderes em Brasília. A Procuradoria-Geral da República acionou
o Supremo Tribunal Federal por considerar inconstitucional a lei municipal que criou o Dia do Patriota em Porto Alegre, a ser celebrado em 8 de janeiro, data dos ataques golpistas aos 3 poderes em Brasília. O pedido consta de uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, apresentada pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, GCAA, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico. Em paralelo, foi impetrada uma medida cautelar para suspender imediatamente a lei. É inadmissível a elaboração de leis imorais e antirrepublicanas, cujo propósito seja exaltar e comemorar a prática de atos contrários ao Estado Democrático de Direito. Tais atos, em lugar de serem estimulados, exaltados e promovidos, importam ser devidamente sancionados e punidos com os rigores da lei pelas autoridades competentes, argumenta o subprocurador. No início de agosto, a Câmara Municipal da capital gaúcha aprovou o projeto do vereador Alexandre Bobadra, do PL, não podia ser de outro partido, cujo mandato foi cassado pelo TRE do Rio Grande do Sul por abuso de poder econômico para instituir o Dia do Patriota, utilizado pelos bolsonaristas para se identificarem, incluindo os extremistas que invadiram o Palácio Planalto, o Congresso e o STF. O procurador Carlos Frederico defende que não há dúvida de que a data se refere ao episódio golpista. Ele cita que a lei viola o princípio republicano democrático e da moralidade, além de citar que não existem outros meios capazes de sanar a lesividade da norma de forma ampla, geral e imediata. A PGR pede que o STF reconheça a inconstitucionalidade da lei, além de exigir manifestações do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sosmaier, do PTB, e da Advocacia Geral da União. E é preciso que isso ocorra de uma forma muito forte, muito decidida, e vou mais longe. Seria preciso punir os envolvidos nessa patranha que é um deboche da democracia brasileira. E o Zanin volta a ser criticado por votar contra interesses de indígenas em ação. Ministro indicado por Lula já havia se posicionado contra a descriminalização da maconha e agora isso, alvo de ataques de políticos e personalidades de esquerda por causa do voto contrário à descriminalização das drogas. Zanin passou também a ser criticado por outro posicionamento conservador. Ele foi contra uma ação que relata a violência da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul contra indígenas da etnia Guarani Kaiowá. A ação foi protocolada pela Articulação dos Povos Indígenas. O Zanin foi voto vencido. A medida prevaleceu por 7-4. O influenciador Felipe Neto, que apoiou Lula na eleição do ano passado, comparou Zanin a Cássio Nunes Marques e a André Mendonça, os ministros bolsonaristas do STF. E o Lula diz que o Conselho de Segurança da ONU promove a guerra. Ele lembra que boa parte dos recentes conflitos internacionais tem participação de alguma nação que integra o grupo permanente: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Assim como Bolsonaro, ao menos 44 deputados federais fizeram ataque às urnas. Desde 2020, parlamentares levantaram dúvidas sobre as eleições em discursos alinhados ao Bolsonaro. Ele faz escola. E o Flávio Dino vai se defrontar numa audiência judicial com Monark, um youtuber que inclusive chegou a defender que o Brasil libere um partido nazista, que o Brasil tenha um partido nazista. É um psicopata bolsonarista que inclusive continua falando as tolices e as atrocidades que sempre falou, e agora ele chegou ao ponto de acusar e destratar o ministro pessoalmente. E para agradar o Tarcísio, o governo vai entregar ele o comando do Porto, vai entregar o comando do Porto de Santos aos republicanos, que é o partido dele e o partido da Igreja Universal. Infelizmente, essa situação de
fragilidade da esquerda no Congresso Nacional é algo que ainda vai dar muita dor de cabeça a este país. E a Caixa Econômica prepara contrato para monitorar políticos às vésperas de ser entregue por Lula ao Centrão. Ou seja, o banco busca a empresa para fornecer dados de nomes associados à corrupção na contramão de projeto aprovado na Câmara. Ou seja, a Caixa, sabendo que o Centrão vai botar a mão no controle da instituição, vai preparar controles da corrupção que fatalmente vem. Não nos esqueçamos que toda a corrupção dos governos anteriores de Lula e Dilma foram praticadas, praticamente todos os atos de corrupção foram praticados por aliados de direita. E o Daniel Silveira quer abater mais de 1 ano de prisão domiciliar que ele sofreu e que foi imposta pelo STF. Ele quer abater das penas que ele tem agora. Ainda assim, ele vai ficar muito tempo vendo o sol nascer quadrado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento. Um abraço para todo mundo.